Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a minha história. Como que eu descobri que meu filho era autista, como que eu comecei a estudar sobre isso. Muitas pessoas me perguntam e têm a curiosidade de saber como foi a minha história. Então vamos lá. Meu nome é Adriana Firdomo, eu tenho 5 filhos. E o meu filho Gabriel, ele é o terceiro. Quando eu descobri que ele era autista, eu estava já grávida do meu quarto filho. Não vou mentir para você, eu fiquei muito assustada, muito assustada. Bom, primeiro o Gabi, ele era um bebê muito bonzinho, muito quietinho, aquela criança que não me dava trabalho. E aí, eu notava que em alguns momentos ele se irritava e ele pedia mamá de madrugada. E quando eu atrasava o mamá dele de madrugada, ele fazia um escândalo tão grande, ele era apenas um bebê. Ele fazia um escândalo tão grande, ele chorava tanto, que a gente tinha que sair de casa para dar volta com ele, em volta da casa, na calçada, na rua, para ele se acalmar, de tanto que ele chorava. E assim foi. E a gente achava estranho aquilo, sabe? Por que ele chora desse jeito? Por que ele faz tanto escândalo quando a gente demora para trazer o mamá ou atrasa um pouquinho o horário de mamar? Hoje eu já entendo tudo o que acontecia com ele, mas naquela época eu ainda não entendia. E aí depois foi o tempo passando e aí eu fiquei pensando, esse bebê é muito bonzinho, mas ele é muito bravo também, muito bravo. E aí chegou o momento de ir para a escola. Bom, eu já tinha um filho pequeno, já estava com outro de 1 ano e pouco de diferença com ele. E aí chegou, ele fez 2 anos e meio, eu falei, bom, algumas pessoas da minha casa me falavam, ele é diferente. E eu sabia que ele era diferente. Eu já tinha outros 2 filhos, mas eu não queria aceitar que ele era diferente, né? Eu falava, não, é que nem um filho é igual ao outro, mas de repente, o que será que está acontecendo? Eu já entendia que alguma coisa estava acontecendo, mas como mãe, é triste você aceitar. É difícil você aceitar. E aí vou lá, eu falei assim, vamos pôr na escola. Vou pôr ele na escola, só que assim, no primeiro dia de aula eu já avisei a tia. Falei, tia, ele tem 2 anos e meio, ele vai ficar 6 meses na escola, para eu saber a sua opinião sobre ele com outras crianças e como ele evolui. Porque a criança, quando entra na escola, ela faz aquele boom, né? Ela começa a ficar independente, ela começa a cantar, a fazer coisas assim, que a mãe e o pai ficam até assustados em casa, né? E aí, bom, chegou a minha vez, e eu fui lá, pus na escola. Passaram 6 meses e eu fui lá. E aí, tia? Ela então, realmente. Só que eu era uma pessoa muito aberta à conversa. Então as professoras não tinham medo de falar comigo sobre o que realmente estava acontecendo. Eu era muito liberal. E eu falava assim: se tiver algum problema, me fala. É claro que eu não queria que tivesse, mas ele tinha. E aí ela me falou: mãe, é melhor encaminhar para um pediatra, um neuropediatra. A princípio, eu levei ele no pediatra normal, aqui mesmo da minha cidade. E aí o pediatra disse, não, não se preocupe, ele é preguiçoso. Ele não fala, ele ainda não falava. Ele não fala, ele andou tarde, mas isso é normal. Fica tranquila. Cada um tem o seu tempo. Porque o Gabriel teve isso também. Ele começou a andar depois de 1 ano. Ele falou a primeira palavra dele com 1 ano e 4 meses e nunca mais pronunciou nada. E ele tinha 2 anos e meio, ele tinha 3 anos e eu ainda não conhecia o som da voz dele. E eu não podia achar tudo isso normal. Fora outras coisas que ele fazia. E aí eu comecei a ficar preocupada, eu levei no pediatra, o pediatra falou que ele era preguiçoso e eu fiquei super feliz. Falei, ele é só preguiçoso. Eu que tô achando doença no menino. O pai dele falava pra mim, para de achar doença no menino. Mas eu achei melhor procurar, saber. E aí marcamos a consulta e lá vamos nós. 2 horas de viagem para chegar no médico indicado, que era bom, blá, 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 blá.
E realmente esse médico era bom. Inclusive o melhor, na minha opinião. Indico para todo mundo. Cheguei lá e ele disse, depois de um questionário de perguntas e tal, ele me disse: mãe, você sabe o que seu filho tem? E eu, por acaso, já suspeitava e eu disse: eu acho que ele é autista. E aí foi quando o médico olhou para mim e disse: é isso mesmo, ele é autista. E quando eu escutei isso do médico, aqui dentro, engasgou, fez uma bola. Eu, tá, tudo bem, doutor. Então então o que a gente tem que fazer? Ele lá falou umas coisinhas, eu já nem escutava mais nada do que ele falava, porque eu já tava pensando no autista. Ah, tá, obrigado. E quando eu entrei no carro e vim voltando pra Serra Negra, e aí eu já vim chorando e falava: meu Deus, eu tô grávida, eu tava grávida. E eu falava assim: como que eu vou cuidar do meu filho? Ele é autista. E eu entrei num desespero total, eu nem sabia o que era autismo. Eu nem sabia o que era isso. E aí lá vou eu pra internet. Cheguei em casa e falei: vamos lá, internet, vamos saber o que é autismo. E pra que eu fui fazer isso? E pra que eu fui entrar na internet? Pra sofrer mais. Pra sofrer mais. Que aquilo caiu pra mim de um jeito que eu fiquei 3 dias chorando. Dia e noite, dia e noite, sem sair da frente do computador, só vendo a desgraça que era ter um filho autista. Porque a internet me passou que a pior coisa na vida era ter um filho autista. E aí eu olhava tudo aquilo e chorava, e eu chorava e eu pensava: meu Deus, eu não posso morrer. Eu não vou poder morrer. Gente, eu não posso mais morrer. Todo mundo pode morrer, eu não posso morrer. Porque quem vai cuidar do meu filho? Se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? O autista não desenvolve, o autista não cresce, o autista não melhora, o autista não tem cura, não tem causa, autista é aquela internet louca na minha cabeça e eu fiquei louca. E aí eu chorei e eu falei: chega, eu não vou mais chorar. Eu vou cuidar do meu filho. E eu vou aceitar como ele é, porque ele não escolheu nascer assim, ele é meu filho e eu vou aceitar como ele é. E eu vou atrás. E foi aí que eu comecei a estudar. Porque a minha cidade é muito pequena e eu comecei a pedir ajuda para todo mundo, desesperada. Eu precisava conhecer uma criança autista. Eu tive que ir até Socorro, porque lá eu soube que tinha um autista e eu queria saber como que era. E eu precisava disso. E eu não conhecia ninguém que tinha um filho autista, e eu não conhecia ninguém que podia me ajudar. E quando eu comecei a pedir ajuda para a Serra Negra, para a prefeitura, e para isso, e para aquilo, para todo mundo, e ninguém sabia me falar o que era autismo. Eu passei por um momento de profissionais da saúde olhar para mim e falar assim: mãe, não tem gente especializada em autismo, sabe por quê? Porque não tem demanda. Não tem demanda. Nem se ouve falar nisso. Então não tem por que ficar estudando sobre isso. E aquilo me doeu tanto, que eu nunca mais vou esquecer isso na minha vida. Mas o que eu fiz? Eu fui estudar. E aí eu fui estudar. E aí, quando eu fiz o meu primeiro curso, que foi lá na AMA, em São Paulo, eu fiz o meu primeiro curso, eu falei: vou chegar em casa e vou testar meu conhecimento. Eu vou ver se deu certo. E posso falar? Deu certo. Deu muito certo. E aí eu quis fazer todos os cursos. Aí sabe o que aconteceu? Eu ensinei o Gabriel a falar. Eu ensinei o Gabriel a fazer xixi. Eu ensinei o Gabriel a tirar a fralda. Eu ensinei o Gabriel a comer. Eu ensinei o Gabriel a brincar. E eu ensinei o Gabriel tudo o que ele sabe. E aí eu me tranquei nesse mundo de estudar. Só que para mim isso não bastava e eu queria ajudar todas as outras crianças. Eu falei: não, eu preciso ajudar. E tinha hora que eu focava tanto no outro que eu até esquecia que eu tinha um filho autista e tinha que focar nele. Muitas vezes eu fiz isso, muitas vezes eu esqueci do meu filho para ajudar outras pessoas, para escrever uma cartilha, escrever um livro. Eu queria doar cartilha de graça, eu queria fazer tudo. Porque quando eu descobri o que era autismo e quando eu descobri a verdadeira maneira de melhorar essas crianças, eu senti uma paz tão grande dentro de mim e eu pensei assim: agora eu posso morrer. Agora eu vou poder morrer. Porque meu filho vai fazer tudo sozinho. Porque eu vou ensinar isso para ele. E ele vai aprender.
E foi assim que eu comecei a estudar. E aí eu queria estudar tudo. Aí eu fui estudar cursos na AMA, lá em São Paulo. Eu fiz todos os cursos que a AMA oferecia, todos. Eu fui para Campinas, eu estudei ABA, eu estudei PECs, eu estudei alfabetização, eu estudei adaptação de educação física, eu estudei distúrbio de sono, eu estudei alfabetização, fonética, distúrbio do sono. Foi tanta coisa, uma hora eu passo para vocês bem certinho. Restrição alimentar, comportamento inadequado, aba de novo, e aba de novo. E aí eu cheguei à conclusão, sabe o quê? Que o autismo não é esse bicho de 7 cabeças, não é essa loucura que eles fazem na nossa cabeça como mãe, não é essa loucura que todo mundo pinta e borda por aí, não. É simplesmente, para mim, o seguinte: eles têm uma dificuldade, nós temos que entender essa dificuldade e saber falar com eles o que eles precisam saber, entender. É como se fosse um exemplo. Como se eles falassem a língua portuguesa e nós a chinesa. Ou ao contrário, melhor, para entender melhor, como se eles falassem somente a língua chinesa e nós a português. E aí a gente queria falar e eles não entendem o que a gente quer dizer. Então o que a gente precisa é saber essa linguagem. E ensinar para eles da maneira correta, porque eles aprendem. Eles são muito, mas muito mais capazes do que você pode imaginar. É assim, o tempo todo se surpreendendo. Mas a autista não evolui, eles não evolui? Você que está errado. Você que não sabe a técnica certa. Você que não está pondo a estratégia correta. Ou no seu filho ou no seu aluno. Tenta outra coisa. Muda a estratégia. Que você vai ver como ele aprende. E quando você descobrir esse segredinho, esse botãozinho de qual é a maneira que ele aprende, aí você vai ver o que é evolução. Hoje eu já sei exatamente como meu filho aprende. E tudo que eu quero dele, eu consigo ensinar. As pessoas falam que demoram 1, 2, 3, 4, 5 meses para ensinar uma habilidade para uma criança. Talvez ensinar a escovar o dente, alguma coisa, eu consigo ensinar em meia hora. E isso eu estou falando do meu filho, porque eu já conheço muito tempo. E aí, outro dia eu estava pensando que futuramente eu vou dar os cursos, as palestras, algumas gratuitas, é claro, para as escolas que precisam, claro, sempre. Isso é um prazer. E aí outro dia eu estava pensando, do que adiantaria eu ter estudado tanto se eu não tivesse vivenciado? Se eu não tivesse vivenciado na pele o que é o autismo? E posso te falar uma coisa? Eu queria ter meu filho de novo autista do jeito que ele é. Porque é maravilhoso a experiência que ele passa para mim. Ele me ensinou a ser um ser humano. Nem sei o que falar. Mas ele me ensinou a ser um ser humano. E é por isso que eu amo tanto ele, sabe por quê? Porque ele me ensinou que todas as crianças têm o direito de desenvolver adequadamente. Isso foi meu filho que me ensinou. E não é justo elas não terem essa oportunidade. E é por isso que eu luto tanto para poder ajudar essas crianças. Eu deixo por aqui a minha história e um outro dia a gente conversa mais. Muito obrigado, um beijo para vocês.